Sente-se. Hoje eu vou lhe contar uma história extraordinária. Uma história que vai moldar tudo o que você sabe sobre a felicidade. Existe uma pergunta que acompanha cada ser humano desde o dia em que nasce. Uma pergunta silenciosa. Tão silenciosa que, na maioria das vezes, nem percebemos que estamos tentando respondê-la. Quando crianças, acreditamos que a resposta está nos brinquedos, depois nas amizades, mais tarde no primeiro amor, no primeiro salário, na casa própria, no carro dos sonhos, na aprovação das pessoas. Passamos a vida inteira mudando a resposta, mas raramente mudamos a pergunta, porque no fundo, tudo o que buscamos aponta para a mesma direção: a felicidade. É por isso que acordamos cedo para trabalhar, que enfrentamos anos de estudo, que suportamos perdas, que insistimos em recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido, porque existe dentro de nós a esperança de que logo adiante exista uma vida melhor, uma vida mais completa, mais plena, mais feliz. Mas também existe um problema. Se a felicidade é aquilo que todos procuram, por que ela parece escapar justamente quando estamos mais perto? Quantas vezes você desejou algo durante meses, talvez durante anos, e quando finalmente conseguiu, a satisfação durou apenas alguns dias. Então surgiu um novo desejo, um novo objetivo, uma nova promessa de felicidade. E o ciclo começou outra vez. Vivemos como viajantes, caminhando em direção ao horizonte. Quanto mais avançamos, mais distante ele parece ficar. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: como conseguir mais? Talvez a verdadeira pergunta seja outra: o que é, afinal, a felicidade? Essa pergunta atravessou impérios, sobreviveu a guerras, resistiu ao tempo, e há mais de 2000 anos, um homem decidiu enfrentá-la como ninguém antes. Ele não procurava uma resposta bonita, nem uma frase inspiradora. Ele queria descobrir qual era o verdadeiro propósito da vida humana. E o seu nome era Aristóteles. E a investigação que ele iniciou continua sendo para muitos a análise mais profunda já feita sobre a felicidade. Porque antes de responder o que é uma vida feliz, ele percebeu que precisava responder outra pergunta: por que fazemos tudo o que fazemos? Aristóteles começou sua investigação observando algo que parece simples, tão simples que quase ninguém presta atenção. Toda ação humana possui uma finalidade. Nós nunca fazemos algo apenas por fazer. Quando você estuda, trabalha, economiza dinheiro, até mesmo quando descansa, existe um motivo. Cada escolha aponta para alguma coisa que desejamos alcançar.
Então, Aristóteles percebeu algo ainda mais curioso. Muitas dessas finalidades não são o verdadeiro objetivo. Elas são apenas meios. Você trabalha para receber um salário. Recebe um salário para pagar suas contas? Paga suas contas para viver com segurança. Busca segurança para viver melhor. E assim, uma finalidade leva a outra, como peças de um enorme dominó. Agora imagine essa sequência se repetindo para absolutamente tudo o que fazemos. Sempre existe um para quê, e depois outro, e outro. Mas isso levanta outro problema. Se cada objetivo existe apenas para alcançar outro objetivo, onde essa corrente termina? Ela precisa terminar. Porque se cada desejo dependesse de outro desejo infinitamente, jamais haveria um motivo real para agir. Seríamos como alguém subindo uma escada que nunca termina, dando um passo após o outro, sem jamais chegar a lugar algum. Por isso, Aristóteles concluiu que deve existir um bem supremo, algo que desejamos não como um meio, mas como um fim, algo que seja valioso por si mesmo, algo que, uma vez alcançado, dê sentido a todos os outros objetivos. E então, ele fez uma pergunta extraordinária. Qual é a única coisa que todo ser humano busca por ela mesma? Sua resposta mudaria a filosofia para sempre. A resposta era a felicidade. Mas ainda existe um grande mal-entendido da humanidade sobre isso. Se a felicidade é o objetivo final de toda a vida humana, por que existem tantas pessoas infelizes? A resposta parece óbvia. Alguns dizem que falta dinheiro. Outros acreditam que falta amor. Há quem diga que o segredo está no sucesso, na fama, no poder, no prazer. E à primeira vista, tudo isso faz sentido. Afinal, quem recusaria uma vida confortável? Quem recusaria reconhecimento? Quem recusaria momentos de alegria? Aristóteles não negava o valor dessas coisas. Ele apenas fez uma observação incômoda. Nenhuma delas permanece. O dinheiro pode desaparecer, a beleza envelhece, a fama muda de direção e o prazer termina. E aquilo que hoje parece suficiente, amanhã pode não bastar. Se a felicidade dependesse apenas dessas coisas, então ela seria tão instável quanto elas. Bastaria uma crise, uma doença, uma perda, e toda uma vida feliz desmoronaria. Foi então que Aristóteles propôs uma ideia radical. Talvez estejamos procurando a felicidade onde ela nunca esteve. Talvez felicidade não seja um sentimento, nem uma sequência de momentos agradáveis, porque sentimentos vêm e vão. Dias bons terminam, dias ruins também. Se a felicidade fosse apenas uma emoção, ninguém poderia chamá-la de verdadeira, porque emoções soam como o vento. Elas são passageiras. Então, o que resta? Aristóteles respondeu com uma ideia que atravessou gerações.
A felicidade não é aquilo que você sente, é aquilo que você se torna. Ela não acontece por acaso. Ela é construída pouco a pouco, escolha após escolha, hábito após hábito. Uma vida inteira vivida da maneira correta. E para explicar isso, Aristóteles apresentou um conceito que mudaria completamente o significado da palavra felicidade, uma palavra grega. Eudaimonia, uma palavra que não significa simplesmente sentir-se bem, mas viver plenamente, florescer como ser humano, realizar aquilo que você nasceu capaz de realizar. Essa era para Aristóteles a verdadeira felicidade. E a partir desse ponto, a pergunta deixou de ser: como posso me sentir feliz? E passou a ser muito mais complexa. Como devo viver para tornar-me feliz? Mas Aristóteles ainda não estava satisfeito. Dizer que a felicidade é uma vida plenamente realizada era apenas o começo. A verdadeira pergunta permanecia: o que significa, na prática, viver bem? Cada ser, cada coisa, possui uma função. E sua excelência está em realizar essa função da melhor maneira possível. Então Aristóteles voltou seus olhos para o ser humano e perguntou: qual é a nossa função? Não pode ser apenas viver. As plantas também vivem. Não pode ser apenas sentir. Os animais também sentem. Existe algo que nos diferencia de todas as outras formas de vida. A capacidade de raciocinar, de refletir, de escolher conscientemente, de agir não apenas por impulso, mas por decisão. Se essa é a característica mais própria do ser humano, então uma vida verdadeiramente feliz não pode ser construída apenas pelo prazer ou pelo acaso. Ela precisa ser construída pelo uso correto da razão. É aqui que entra uma palavra frequentemente mal compreendida: virtude. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em alguém moralmente perfeito, quase inalcançável. Mas Aristóteles queria dizer outra coisa. A virtude é excelência. É desenvolver, por meio da prática, aquilo que existe de melhor em nós. Ninguém nasce corajoso, ninguém nasce justo, ninguém nasce sábio. Nós nos tornamos essas pessoas. Assim como um músico melhora treinando todos os dias e um atleta fortalece o corpo com anos de disciplina, o caráter também é moldado pela repetição. Cada decisão deixa uma marca. Cada escolha nos transforma, ainda que de forma quase imperceptível. Pouco a pouco, construímos quem somos. E um dia, percebemos uma verdade desconfortável. Nossa vida não é feita apenas das grandes decisões. Ela é feita, principalmente, dos pequenos hábitos que repetimos quando ninguém está olhando. Para Aristóteles, a felicidade não surge em um momento extraordinário. Ela nasce silenciosamente.
na forma como tratamos as pessoas, na maneira como enfrentamos as dificuldades, na honestidade das nossas escolhas, na disciplina que ninguém aplaude? Porque, no fim, não somos aquilo que prometemos ser. Somos aquilo que nos tornamos por si mesmos.